Boa noite. Eu sou Mauro Munhoz, diretor artístico da Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, e é um grande prazer realizar esse encontro a convite do Festival Literário de Berlim, que esse ano celebra a literatura ucraniana. Nosso amigo Uli Schreiber, fundador e diretor do Festival de Berlim, teve essa ideia de chamar festivais e outras iniciativas ligadas à literatura para uma leitura global de autores ucranianos. Nossa proposta de estender a leitura a uma conversa sobre Clarice Lispector, autora brasileira, nascida na Ucrânia, que cresceu e viveu no Brasil, foi prontamente acolhida pelo Uli, com muito entusiasmo. Estamos, portanto, muito felizes em homenagear essa escritora brasileira, tão brasileira quanto internacional, numa ocasião como essa, que presta solidariedade a todas as vítimas da atual guerra na Ucrânia. Clarice Lispector é filha de pais fugitivos da perseguição antissemita, e chegou ao Nordeste brasileiro em 1922, exatamente há 100 anos, imigrada da Guerra Civil Russa. Clarice é a escritora brasileira mais traduzida no mundo. Foi traduzida em 32 idiomas e publicada em mais de 40 países. Será lida nessa ocasião por Maria Fernanda Cândido, que em breve estreia uma peça sobre a escritora em Paris. Celebrar a vida e a obra de Clarice é uma forma de abraçar todos os imigrantes, todas as línguas. É também uma forma de celebrar o que há de mais potente na literatura, o exercício da liberdade e da imaginação de novos mundos possíveis. Essa também é a inspiração da Flip, cujo coletivo curatorial deste ano está aqui representado pela Fernanda Bastos, que irá mediar essa conversa com a biógrafa de Clarice, Teresa Monteiro. Fernanda Bastos nasceu em Porto Alegre em 1988. Em 2018, fundou com o crítico literário Luiz Maurício Azevedo a editora Figura de Linguagem, Casa Negra e Independente. Também é autora dos livros Dessa Cor, de 2018, Eu Vou Piorar, de 2020, Os Árbitros, As Botas, As Melancias e os Postes, de 2021, publicados pela Figura de Linguagem, e o recém-lançado Selfie Purpurina. Ela atua também como apresentadora da TVE do Rio Grande do Sul e no podcast Onda Negra, da plataforma Feminismos Plurais. Passo a palavra para você, Fernanda. Muito obrigado. Obrigada, Mauro. Uma alegria estar aqui falando de uma escritora, né, que me ajudou a me formar como leitora e que foi homenageada já pela Flip também, né? Então, é muito bacana a gente também poder falar sobre esse caminho singular da Clarice na literatura e também de ela ter nascido, né, na Ucrânia e ter escolhido o Brasil como território, e é justamente esse aspecto, né, um dos aspectos aí que a gente vai poder abordar hoje nesse encontro. E para fazer essa conversa boa, a gente chamou a Teresa Monteiro, né, que lançou neste ano o livro A Procura da Própria Coisa, uma biografia de Clarice Lispector pela Rocco, né? Antes de falar dessa obra, né, de entrar nesse grande trabalho da professora Teresa Monteiro, eu quero lembrar que ela então, autora de um trabalho de 99, né, que é catalisador de muitas outras pesquisas, o Eu Sou Uma Pergunta, biografia de Clarice, e o Eu Sou Uma Pergunta, ele se desdobrou aí, né, muitos anos depois, e levou a esse monumental trabalho, A Procura da Própria Coisa, que ilumina também essa figura para muitos, né? A Clarice Lispector é uma figura enigmática, então a Teresa Monteiro vai nos ajudar a entender um pouco mais. E lembro também que a professora Teresa Monteiro nasceu no Rio de Janeiro, em 64, é professora, atriz e biógrafa, doutora em letras pela PUC do Rio, e vem se dedicando aí a mais
de 30 anos a divulgar o legado da Clarice Lispector, é idealizadora e guia dos passeios também, o Rio de Clarice e o Rio de Carmen Miranda, organizou diversas obras de Clarice Lispector e foi também co-roteirista do filme A Descoberta do Mundo, que chega neste ano para a gente, em 2022 a gente vai poder conferir também, organizou diversas obras da Clarice Lispector, e a gente vai falar mais, né, sobre essa trajetória agora, então, esse percurso da Clarice, né, professora, sobretudo para a gente perceber o caminho que ela teve que fazer da Ucrânia até o Brasil, onde ela construiu a sua identidade, né, de cidadã brasileira, e para a gente começar esse papo, então, eu queria falar sobre a situação da família da Clarice, que saiu aí da Ucrânia, né, rumo ao Brasil em função da guerra, como o Mauro já havia antecipado também, falado para a gente, né. Professora, a senhora comentou que a família nuclear da Clarice, ela chegou há 100 anos ao Brasil, né, teve de enfrentar a guerra civil russa e o antissemitismo. Como é que se dá essa migração, então? Bem-vinda. Bem-vinda, boa noite, Fernanda, boa noite a todos. Eu agradeço essa oportunidade de estar com vocês e participar de um evento que na realidade, assim, é um momento de reflexão, né, sobre essa barbárie que a gente está vivendo hoje, desde fevereiro, né? E o que consola é que a literatura é que nos aproxima, né? Que a literatura permite isso que a gente está vivenciando agora, exatamente nesse momento. A vida das famílias, né, da Clarice Lispector, porque a gente fala na família Lispector, mas na realidade são 3 famílias. Tá? Do lado paterno, a gente tem o Lispector, né, do Pedro Lispector, pai dela. E do lado materno, nós temos as famílias Krimgold e Rabin. O Isaac Krimgold casou-se com a Charna Rabin, ou Tânia Rabin. Então, a união dessas 2 famílias, Krimgold e Rabin, é que geraram a mãe da Clarice, enfim, todos os outros primos. E foi justamente a família Rabin que migrou para o Brasil. Foi a família Rabin que acabou se estabelecendo no Nordeste brasileiro, em Maceió e em Recife, especialmente, e, então, foi possível trazer os Lispector, há 100 anos atrás. Para a gente ter assim, uma ideia de como é que essas famílias, essas 3 famílias, né, Lispector, Krimgold e Rabin, viviam no Império Russo naquele momento, assim, eu posso situar um pouco assim, a partir da segunda metade do século XIX, justamente naquele período do Império dos Czares, né, o último deles, o Nicolau II, que, enfim, que é derrubado a partir do momento que tem a Revolução Russa, eles moravam, a família Krimgold morava na região de Pervomainsk, Krivoy-Osero, que é perto de Savran, e Savran é a cidade natal da irmã da Clarice, da irmã mais velha dela, Elisa Lispector, que nasceu lá em 1911. A família Rabin, nós temos documentos que dizem que eles viveram ali naquela circunscrição de Balta. E os Lispector em Teplic. Teplic é a cidade natal do Pedro Lispector, e também a cidade natal da Tânia, da irmã do meio da Clarice, Tânia Lispector Kaufmann. Então, Chichounik, que é a cidade natal da Clarice, onde ela nasce em 10 de dezembro de 1920, já é um pouco mais, não é tão longe desses lugares que eu falei, né, mas é já mais se aproximando com a fronteira com a Moldávia. E a Clarice nasce ali, segundo ela própria conta numa crônica, já em trânsito, porque a família já estava, que é isso que eu falei anteriormente, quer dizer, os Rabin, o que acontece? Dentro desse cenário de grandes conflitos que a Rússia vivia naquele momento, a gente tem que considerar o seguinte, nós estamos falando de uma guerra hoje, né? Lá, nós temos que considerar a Primeira Guerra Mundial, então a gente está falando de 1914, 1920, 1918, né? Que já tinha devastado o território russo. Com isso, vem a Revolução Russa. Então, os bolcheviques, né, assumem o poder. Cai a monarquia, cai o czar, e aí começa uma guerra civil, porque a gente vai ter, de um lado, a Revolução Bolchevique, ela, num primeiro momento, ela até favoreceu a
aos ucranianos. Mas a gente tem que destacar um detalhe. A nacionalidade de todas essas famílias que eu falei é russa. Clarice era russa, nasceu em território ucraniano. Mas eles eram judeus russos. E por serem judeus, então eles vão sofrer uma série de reveses aí. Então, assim, nesse Império Russo, basicamente a gente tinha o quê? Uma série de restrições para os judeus, né? Para as minorias de um modo geral, e para os judeus especialmente. Então, eles viviam em zonas de residência, eles não podiam exercer qualquer profissão, normalmente eles eram pequenos comerciantes e artesãos. Tá? Eles não podiam ingressar nas universidades. E eles ainda eram vítimas dos pogroms. Os pogroms eram aqueles ataques horrorosos que invadiam aldeias, saqueavam tudo, quebravam, deixavam tudo destruído, e ainda tinha violência sexual. Então, essas três famílias, Lispector, Kringold e Rabin, né, viveram dentro desse contexto do Império dos Czares e passaram por todos esses momentos, por todos esses conflitos, entende? Então, assim, os Rabin, essa família Rabin, primos em primeiro grau de Clarice Lispector, eles eram sobrinhos da avó dela, da Charna Rabin, eles lutaram numa das guerras que teve naquele momento, que é a Guerra da Rússia contra o Japão, em 1904 e 1905. E um dos primos dela, né, me contou, né, o Isaac Brasilian, que, por serem judeus, eles teriam que ficar 30 anos no exército, entendeu? Então, assim, eles resolveram sair da Ucrânia. Então, desses 7 filhos da família Rabin, 5 deles acabaram imigrando. Depois vieram os outros 2. Então, eles se fixaram primeiro na Argentina, porque na Argentina você tinha aquelas colônias agrícolas que os próprios judeus criaram, né? A própria comunidade judaica foi criando em várias partes do mundo locais para acolher essa imigração que foi gigantesca naquele momento, né? A gente está falando só ali no território russo, né? E aí, um belo dia, a família Lispector acaba conseguindo vir em 1922, o Pedro Lispector, e eles vão morar em Maceió aproximadamente 3 anos, porque uma das irmãs da mãe da Clarice, que é a Zinha Rabin, ela se casou com um primo. A Zinha Kringold casa-se com José Rabin. Então, é por isso que inicialmente a Clarice vai para Maceió, né? Então, assim, esse primeiro momento é um momento, assim, terrível, né? Quer dizer, eles não têm como escapar de todo esse sofrimento. Agora, não quer dizer que eles não tenham tido um momento de prosperidade. A Elisa Lispector, que é a irmã mais velha, que é escritora, ela conta para a gente em 2 livros, né? No Exílio, que é um romance que é autobiográfico, e Retratos Antigos, como é que eles viveram o período de prosperidade e tudo mais. O pai dela tinha uma loja, né? E ele ia a Kiev, ele ia a Odessa comprar, enfim, calçados, chapéus, mas isso no momento onde esses conflitos não tinham chegado nesse nível que eu falei, entende? Então, digamos, em linhas gerais, o contexto era esse, né? Ela, então, a gente vai vendo, né, como a vida dela vai refletindo esses acontecimentos também, né, professora? A gente vai falar mais sobre essa trajetória agora chegando no Brasil, né, mas para a gente fazer essa imersão mesmo, né, na obra da autora, a gente vai completar essa proposta com uma leitura super especial da Maria Fernanda Cândido, que é uma atriz brasileira, né, conhecida por seus personagens emblemáticos no cinema e na televisão. Ela já recebeu inúmeros prêmios, incluindo um troféu imprensa, um prêmio Qualidade Brasil e um Kikito pelo Festival de Cinema de Gramado. A Cândido se prepara para estrear em Paris uma peça adaptada de contos da Clarice Lispector, com direção de Antônio Interlandi e dramaturgia de Catarina de Mota Brandão. A peça, estrelada por Maria Fernanda Cândido, entrará em cartaz no Teatro La Corpefé e terá a participação da pianista Sônia Rubinski.
e a gente vai, então, começar ouvindo essa leitura da Maria Fernanda para um depoimento publicado no Jornal do Brasil em 14 de novembro de 1970. Vamos ouvir. A história é a seguinte. Nasci na Ucrânia, terra de meus pais. Nasci numa aldeia chamada Tchetchenik, que não figura no mapa de tão pequeno e insignificante. Naquela terra, eu literalmente nunca pisei. Fui carregada de colo. Meus pais estavam a caminho do Brasil quando precisaram fazer uma pequena parada nessa cidade para que eu nascesse. Cheguei ao Brasil com apenas 2 meses de idade. Sou brasileira naturalizada, quando, por questão de meses, poderia ser brasileira nata. Muito interessante esse trecho aí, tudo a ver com o que a gente vinha falando, né, professora, sobre realmente essa relação aí que ela vai construindo com o Brasil, e a gente segue agora falando, né, dela já assim, da Clarice já ambientada, né, muitas pessoas relacionam a Clarice Lispector apenas ao Rio de Janeiro, né, mas ela nasceu na Ucrânia e tinha, então, essa memória afetiva também do Recife, onde passou a infância. A senhora destacou, né, Eu Sou Uma Pergunta, a forma como cada localidade representava uma mudança, né, uma passagem importante na vida da autora. Então, como é que, pensando, né, esse trânsito que a Clarice enfrenta, né, como é que ela lidava com a herança cultural judaica, de diáspora, e qual foi o impacto ainda da guerra na vida dela, professora? Nesse momento que ela passa no Nordeste brasileiro, ela morou em Recife até os 14 anos. Com 14 anos, ela veio para o Rio. Então, veja bem, Maceió ela era muito bebê ainda, né? Ela morou, parece que aproximadamente até 1925, eles chegaram em 22, então eles ficaram 10 anos em Recife. Ora, Recife, quando a família dela chega em Recife, já havia uma comunidade judaica estabelecida no bairro da Boa Vista, que foi o bairro onde eles moraram. Então, assim, toda aquela herança que lhe é transmitida pelos seus pais, né, ela vivencia ali em Recife, porque a comunidade judaica de Recife, inclusive os rabim, esses que chegaram antes, eles ajudaram a fundar essa comunidade judaica, eles criaram sinagogas, eles criaram colégios, né? Clarice estudou 3 anos no colégio israelita, era o colégio hebreu brasileiro, que hoje é o Moisés Schwartz, né? Então, ela teve essa vivência, quer dizer, era um duplo pertencimento, essa é que é a questão, né? Ela era uma estrangeira, né? Porque ela só vai se naturalizar quando ela tem 23 anos. Então, assim, ela é uma estrangeira, eles são judeus russos, que se estabelecem em Recife, vivenciando o cotidiano dessa comunidade judaica, porque realmente o bairro da Boa Vista, quando a gente estuda a história do lugar, a gente vê, né? Era realmente assim, era como se fosse uma aldeia de judeus, digamos assim, em miniatura no Recife. Ao mesmo tempo, ela vivenciava o quê? A cultura pernambucana, né? Então, ela mesma diz, ela mesma escreveu em crônicas, né, que ela foi alimentada pelas crendices de Pernambuco, pela comida, né? E uma coisa que é bastante significativa é que ela diz em crônica isso, inclusive, que o drama social, ela foi descobrir isso quando ela era uma garota em Recife. Por quê? Eu até gosto de ler o trecho, porque são palavras dela, né? Quando ela... isso a irmã dela, Tânia Kaufmann, confirma isso em depoimento, quando ela conversou comigo. Quando elas não tinham dinheiro, às vezes, para ir ao cinema, sabe o que elas faziam no fim de semana? Ela ia visitar o Mucambo, onde morava a empregada dela. Então, olha só o que a Clarice diz na crônica. Em Recife, eu ia aos domingos visitar a casa de nossa empregada nos Mucambos. E o que eu via me fazia como que me prometer que não deixaria aquilo continuar. Eu queria agir. Aí ela vai dizendo que morou no Recife. Então, no final, ela diz assim, que ela ficava muito empolgada quando ela via também, andando pelas ruas, né, pessoas discursando.
falando sobre a tragédia social e tal. Ela diz assim, lembro-me de como eu vibrava, de como eu me prometia que um dia esta seria a minha tarefa, a de defender o direito dos outros. No entanto, o que terminei sendo, e tão cedo, terminei sendo uma pessoa que procura o que profundamente se sente e usa a palavra que o exprima. É pouco, é muito pouco. Então, tudo isso para destacar que essa menina que foi criada no Recife, ela, inclusive, ela diz em uma outra crônica que assim, o primeiro sentimento que ela tem, que ela descobre, é o drama social. A literatura vem depois. Então, digamos assim, a formação judaica, né, esse duplo pertencimento, e a pernambucana fazem essa fusão e transformam a menina Clarice na escritora que ela seria. Porque a Clarice Lispector traz, apesar de ser uma narrativa, digamos, mais intimista, né, ela traz questões onde sempre está presente o quê? O questionamento do estar no mundo. O que eu faço no mundo? Né? Então, assim, Recife, esse momento, é justamente o da construção do imaginário dessa menina. É lá que ela começa a fabular as primeiras histórias, né? Que ela tenta publicar no Diário de Pernambuco e não consegue. Né? Então, assim, é muito forte essa herança, né? Tanto que quando ela volta, um ano antes dela falecer, em 76, justamente porque ela quis rever os lugares por onde ela passou, ela quis reencontrar a família, né? Os Lispector, que moram até hoje lá, né? Quer dizer, a gente tem os Kringold, nós temos parentes de Clarice que ainda estão no Recife, família Kringold e Lispector, alguns dos Rabin, apesar de alguns também estarem aqui no Rio, mas, enfim, ela diz que Recife está todo vivo dentro de mim. Então, daí a gente tem a dimensão, né, de como foi importante, né, essa base nordestina que mais tarde origina a Hora da Estrela. Porque a Macabeia é o que? Uma nordestina de Maceió, de Alagoas. Curiosamente, né, coincidentemente, não acho que é coincidência, que foi a primeira cidade que acolheu a família Lispector. Né? Como se esses traços estivessem aí, né? Estão de fato, né? Na obra dela, né, professora? E aqui no Brasil também ela acabou passando por períodos também muito difíceis, né? Além da questão social que aparece na obra dela, né? Da desigualdade social que marca, né? A nossa história, ela também enfrentou períodos muito duros, né? Um deles que a gente pode citar foi a ditadura, né? Qual ela se posicionou, né? E foi muito importante também no sentido de atuar na imprensa, né? Entrevistando pessoas que eram contrárias, né? A ditadura que o Brasil enfrentou e que foi um período também muito duro. Ela acabou aqui também, o país a recebeu, mas acabou tendo que enfrentar esse período duro aqui também, né, de uma ditadura. Sim, sim. A Clarice tinha uma coluna no Jornal do Brasil, né, de 1967 a 1973. E em vários momentos ela registrou, digamos assim, a indignação dela diante daquele contexto que a gente vivia. Ela publica uma carta que a Fernanda Montenegro enviou para ela, né, falando que se representava com armas nos bolsos, né? Ela às vezes dava recados sutis, por exemplo, ela fez uma crônica e que no final ela colocou um pós-script em que ela disse assim: estou solidária de corpo e alma com os estudantes do Brasil. Então, assim, ela se posicionou. Recentemente, por conta das pesquisas que eu fiz, eu encontrei fichas dela, né, no SNI. Quer dizer, então, assim, Clarice foi vigiada de perto. Não temos notícia de que ela tenha sido perseguida ou coisa semelhante. Pelo menos não há depoimentos nem da parte dela, nem assim, de amigos próximos. Mas assim, o fato é que ela foi monitorada. E ela já tinha sido monitorada lá no governo Dutra. O que fiquei mais surpresa, que eu encontrei uma ficha aqui no nosso arquivo do Rio de Janeiro, na Perge, né? E aí eu gostaria também de abrir um parênteses para dizer que não se faz biografia no Brasil sem os arquivos públicos. Vamos cuidar dos nossos arquivos. O Arquivo Nacional, essa preciosidade
não teríamos biografia de Clarice Lispector e de várias pessoas se não existisse o Arquivo Nacional. Ele está aqui no Rio de Janeiro, essa preciosidade. O APERJ, Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. E outros, né, porque eu pesquisei em outros arquivos, mas eu estou citando o Arquivo Nacional em especial, porque realmente teve uma relevância grande. E os arquivos literários, né? A própria Clarice tem o arquivo museu, né, na Fundação Casa de João Barbosa, e o setor de literatura do Instituto Moreira Salles. Então, assim, só para parênteses, né? Então, assim... Super importante esse parênteses. É importantíssimo. Momento, é importantíssimo, porque sem memória... um professor, Cláudio Becerras, ele falou isso uma vez, sem os arquivos públicos, não há democracia. Não há democracia. Então, a gente precisa ficar alerta. Mas, assim, voltando à questão da ditadura, de fato, ela foi muito atuante nesse sentido. Mas, assim, muito discretamente também. Ela tem fotos dela na passeata dos 100 mil, né? Mas, assim, Clarice, ela tinha um modo, assim, muito discreto. Ela não era, assim, uma pessoa que, digamos, que gostava de estar nos holofotes, né? Mas ela não se furtou. Mesmo assim, isso é triste, essa passagem, ela foi chamada de alienada. Ela foi chamada de alienada. Quer dizer, a gente entende o contexto, né, que era de tanta repressão, que era de tanta perseguição, que algumas pessoas radicalizassem, que foi o caso do Enfio, né, que acabou fazendo uma charge sobre ela no Pasquim, né, que ele tinha o cemitério dos mortos-vivos, e uma das pessoas enterradas nesse cemitério foi Clarice Lispector, que depois ele se arrependeu. Depois ele disse publicamente que ele tinha se arrependido de ter feito isso, né? Mas, assim, o estrago estava feito, né? Eu fico imaginando como é que uma pessoa como ela, que não tinha nada a ver com a simpatia, né, em simpatizar com regimes antidemocráticos, fosse colocada como parceira ou aliada ou simpatizante disso. E ela foi, né? Inclusive, há comentários que dizem que acho que isso calou tão fundo na alma dela que ela acabou tendo que escrever Hora da Estrela, né? Então, tem essas contradições também, né, que a gente tem que ter muito cuidado, né? Que às vezes as pessoas se posicionam, mas não se posicionam, né, com a bandeira na janela, mas se posicionam de outra maneira, né? E a Clarice foi assim. Então, tem essa passagem também, né? Nesse caso, havia uma cobrança, inclusive com relação à obra dela, né, professora, que a gente depois vai poder falar um pouco mais, né, sobre de que forma deveria estar esse ativismo dela, né, contra a ditadura na própria obra, o que é uma questão super problemática aí, né, e também é interessante que a senhora traz justamente, né, esse olhar de quem está vendo uma Clarice Lispector que também tem a sua nacionalidade tensionada, né? Então a gente imagina que ela também enfrentava uma situação delicada num período de um nacionalismo assim exacerbado que marca também, né? Esse discurso do regime ditatorial aqui no Brasil. Então também é uma situação possivelmente muito delicada que ela enfrentava também, né? De ter que a todo momento também reivindicar e cuidar dessa nacionalidade que ela já tinha conquistado, mas que ao mesmo tempo a gente sabe que muitas vezes continua, né, na Berlim. Sim. Tem um fato que me chocou muito, que a Tati de Moraes, tradutora Tati de Moraes, que foi a primeira esposa do Vinícius de Moraes, né, ela me contou que Clarice dizia para ela que tinha medo de ser deportada do Brasil. Hoje, né, depois de tantos anos lendo, conversando com várias pessoas, enfim, refletindo sobre, eu fiquei pensando, como é que ela podia ter medo de ser deportada se ela já era brasileira, naturalizada, né, tinha os filhos, né, enfim, ela tinha a família dela, quer dizer, por que será que esse medo, né, se instalou nela, né? São as marcas desse passado da Ucrânia, né? As marcas desse passado, de fato, fizeram com que ela carregasse esse temor, né? E pelo fato dela também ter sido contemporânea daquele momento de estudante da ditadura Vargas, né? Porque ela quando ela ingressou na faculdade de Direito, ela era estrangeira,
Ela ingressou em 1939. Ela foi se naturalizar em 1943. Inclusive, um dos colegas dela de classe me disse mesmo, olha, você ser russa naquele momento era perigosíssimo. As pessoas que ouviam dizer, você é russa? Entendeu? Então, assim, olha quantas coisas ela teve que passar, que ela teve que vencer, né? Enfim, para continuar o caminho dela, né? Com certeza, né, professora? A gente vai agora seguir para mais uma leitura maravilhosa, né, da Maria Fernanda Cândido. Agora, uma crônica, né, Pertencer. Fui preparada para ser dada à luz de um modo tão bonito. Minha mãe já estava doente. E por uma superstição bastante espalhada, acreditava-se que ter um filho curava uma mulher de uma doença. Então fui deliberadamente criada, com amor e esperança. Só que não curei minha mãe. E sinto até hoje essa carga de culpa. Fizeram-me para uma missão determinada. E eu falhei. Sei que meus pais me perdoaram eu ter nascido em vão e tê-los traído na grande esperança. Mas eu não me perdoo. Queria que simplesmente se tivesse feito um milagre. Eu nascer e curar minha mãe. Uau, tudo a ver, né? Mais uma que nos ajuda a entender, né? E agora, professora, eu queria falar sobre essa construção aí da trajetória de escritora da Clarice, né? Ela tem sido abraçada assim por leitoras mulheres, pesquisadoras mulheres, autoras, né? Que encontram na Clarice assim uma inspiração para suas trajetórias. Então, de que forma, na sua avaliação, vai se elaborando, né, se constituindo essa relação assim simbiótica entre a Clarice, a imagem da autora, e a produção sobre o feminino, o íntimo, o sensível do cotidiano. Nós temos que sempre considerar, né, a inserção dela dentro de um contexto social, político, enfim. Quer dizer, como a gente viu anteriormente, a Clarice, ela ousou ser uma escritora. Ela publicou o livro dela em 1943. Pouquíssimas mulheres publicavam naquele momento. Começa por aí, né? Ela ousou ser uma jornalista. Ela começou como repórter e depois também foi redatora, no momento em que mulheres não estavam nas redações, né? Isso, inclusive, o Francisco de Assis Barbosa, o grande historiador, né, que foi também jornalista, isso ele me disse, olha, não tinha mulher na redação. Clarice era a única. Isso estou falando do Jornal à Noite, né? E ela ousou cursar Direito. A Faculdade de Direito, ela ingressou na Faculdade de Direito em 1939, né? Como eu disse, era uma faculdade majoritariamente de homens. Numa turma de aproximadamente 100 alunos, 20, 25 alunos eram mulheres. Então, veja que ela quebrou uma série de barreiras. Então, começa assim, quer dizer, como essa mulher escritora, né, está inserida dentro desse mundo estritamente masculino. Esse é o primeiro ponto. Então, quando ela começa a escrever, quando ela dá voz a Joana no Terra do Coração Selvagem, né, e todas as outras personagens que vão surgir, na realidade, ela está colocando o quê? Questões da mulher. E nós estamos falando dos anos 40, porque ela começa nos anos 40. Então, assim, olha lá Simone de Beauvoir, entendeu? Então, assim, na realidade, a Clarice Lispector, como a Lígia Fagundes Telles, né, contemporânea dela, são mulheres, são escritoras que são, digamos, que abriram caminhos. Né? Quer dizer, hoje você, né, você também é escritora. Então, assim, é isso. As escritoras de hoje, elas têm
um vínculo com todo esse passado que essas mulheres abriram esses caminhos, editorial, né, profissional. Então, assim, quando ela faz uma literatura que ela, por exemplo, fala do núcleo familiar, do cotidiano familiar, ela fala do lugar da mulher na sociedade. Como essa mulher se insere na sociedade, né? No caso brasileira. Então, o conto Amor, que é um conto muito conhecido, né? Virou um clássico da literatura brasileira. Você tem ali o cotidiano de uma dona de casa que, no momento em que o marido está no trabalho, os filhos estão no colégio, ela se permite sair, porque ela vai fazer compras, né? Consertar algum objeto, só que ela acaba, por circunstâncias, entrando no jardim botânico. E o jardim botânico é o quê? O reino vegetal. Então, ela, veja bem, uma das coisas que é incrível na narrativa da Clarice é isso, ela permite que nós, leitores, entremos em contato com outros campos de percepção que não só o racional. Isso as mulheres fazem. Isso a literatura feita, no caso, por Clarice, promove já, naquele momento, nos anos 40. Então, isso é muito novo. Tanto que os críticos ficam meio perplexos, não conseguem, assim, classificá-la, né? Assim, eles faziam aqueles comentários no nível da literatura de influências. Ela lembra o Proust, ela lembra o Joyce, a Virginia Woolf, tal. Quando ela dizia que a escritora preferida dela era a Catherine Mansfield e o Lawrence, né? Então, veja que ela vai justamente, então, fazer uma revolução na narrativa e ela vai também promover esse questionamento sobre o lugar da mulher na sociedade brasileira. Você vê que isso é tão forte que ela, estudante de direito, tinha a revista dos alunos. E ela publicou um artigo sobre observações sobre o direito de punir, que está super relacionado com a questão da guerra, né? Então, olha aí como a guerra foi marcante, né, para a geração dela. O outro artigo que ela publica é: deve a mulher trabalhar? Ela faz uma enquete. Então, ela entrevista alguns alunos, colegas, né, da faculdade. Então, ela coloca justamente isso, o conflito que as mulheres tinham naquele momento em ter a sua vida privada, né, a sua família, ao mesmo tempo ela pertencer também, ela ocupar, né, os espaços públicos, né, que foi o que ela fez. Na realidade, a Clarice Lispector é um exemplo clássico que a gente pode estender para todas as escritoras, né, para as mulheres, que constituem sua família. Ela se casou com Maurício novamente, né, que era um diplomata, e ela teve que viver fora do Brasil durante 16 anos. Ao mesmo tempo, ela o quê? Ela ia construindo a sua obra, né? E que os colegas, os homens, porque eram a maioria, né, sempre acolhendo com muito entusiasmo. Assim, ela virou assim o ídolo deles, né? Especialmente eu destaco aqui os mineiros, né? Fernando Sabino, que esteve muito próximo dela, que ajudou muito, né? Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, né? Depois o Hélio Pellegrino. Então, assim, digamos, ela traça a trajetória dela dentro desse universo das questões da mulher, né? Que são muito, assim, que são realmente revolucionárias. É por isso que a obra dela marca uma diferença aí, porque assim, não é só a questão do experimentalismo, né, a possibilidade de trazer um novo modo de narrar, mas é de uma mulher falando, de uma mulher escrevendo, que naquele momento você tinha pouquíssimas mulheres, né, com essa possibilidade de publicar. E ela também vai para a imprensa, né? Ela escreve, ela publica, né, alguns contos, crônicas nos jornais da época, e sempre assim, com essa ida e vinda, porque ela morou no exterior, né? Ela morou em Nápoles. É importante lembrar que o período de Nápoles foi o período da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente está falando da guerra, né? Olha aí, ela foi testemunha dessa Segunda Guerra Mundial, ela morou em Nápoles. Ela se ofereceu, olha, você veja como é que era a cabeça dessa mulher, para ser voluntária nos hospitais, lá em Nápoles.
Então, os nossos pracinhas, né, não eram só os brasileiros, mas você tinha soldados estrangeiros também, ela visitava diariamente o hospital e levava palavras de conforto, ela escrevia cartas quando pediam, ela ia à administração e fazia, enfim, solicitações. Ela fazia questão de saber fazer o que a Major Elza Cansanção, que serviu nesse hospital, dizia, ela gostava de levar flores, olha, para enfeitar as enfermarias. Então, essa era uma jovem, né? Ela tinha o quê? 24, 25 anos. Então, assim, ela estava começando a vida dela. Ela era recém-casada. Então, assim, ela viveu na carne mesmo, assim, todas essas questões da guerra, o passado, o presente, já casada, né? E depois, todo. Então, assim, então, tudo isso foi alimentando assim, o imaginário dessa mulher. E ela era o que eu acho também que é interessante na constituição da escritora, é porque ela não se dava por satisfeita como sendo uma escritora bem-sucedida. Ela tinha horror ao sucesso. Né? Tem uma frase que ela diz: o sucesso é uma... Como é que ela diz? O sucesso é uma gafe. O sucesso é uma gafe. Né? Ela diz: eu não tenho nada a ver com isso, com sucesso. Por quê? Porque justamente o sucesso ele faz com que você se paralise. Né? O sucesso, o que o sucesso faz? Ele hierarquiza as pessoas. Né? Ela tinha uma consciência muito aguda disso. Então, assim, veja que é uma escritora que promove valores, né, em vários níveis que servem para a gente hoje pensar. Né? Porque, assim, por exemplo, isso que a gente está fazendo agora, Fernando, né, é exatamente que nós estamos fazendo uma reflexão sobre um tempo que é esse que a gente está vivendo, de mais uma vez presenciar uma guerra. Quantas guerras já aconteceram? Quantas famílias terão ainda que deixar os seus lares, né, e viver em outros países? Os Lispectros, os Kringoldi, os Rabin, ainda bem, eles conseguiram um lugar para morar, né? Eles conseguiram criar os seus filhos. Alguns sucumbiram, alguns ficaram lá. Eles perderam parentes, né? Mas uma grande parte conseguiu. E hoje nós temos aí essas famílias, não só no Rio, mas em São Paulo, em Recife, em Israel, inclusive. Né? Então, assim, mas os que não conseguiram? Né? Então, assim, esse dado, né, dessa mulher que está sempre preocupada com essa questão mesmo de pensar o seu lugar no mundo, solidário, né? Era uma pessoa extremamente solidária. E pensar também o lugar do escritor, que é isso que a gente está fazendo aqui. Nós estamos, digamos, trazendo o quê? Os textos dos escritores ucranianos, ou nascidos na Ucrânia, num momento de perplexidade. Então, qual é o lugar da literatura? Eu acho que, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui podia ter até esse título. Né? Qual é o lugar da literatura no mundo? O que nós estamos fazendo aqui com as festas literárias? Né? Olha que bacana que esse Festival Internacional de Berlim se una à Flip para promover isso, para promover essa reflexão. Porque, senão... Esses encontros, né, professora? Eu estou aqui também no Rio Grande do Sul, um estado que também tem imigração ucraniana, né? Então, o quanto nós estamos perto, né? E nos irmanando nesses momentos que a gente sabe que são tão difíceis, né? A gente deixa realmente a nossa solidariedade, a gente faz de novo esse chamado para Maria Fernanda Cândido fazer uma leitura agora de uma pérola que está no Felicidade Clandestina, que é As Águas do Mundo. Só poderia haver um encontro de seus mistérios se um se entregasse ao outro. A entrega de dois mundos incognoscíveis feita com a confiança com que se entregariam duas compreensões. Ela olha o mar. É o que se pode fazer. Ele só lhe é delimitado pela linha do horizonte, isto é, pela sua incapacidade humana de ver a curvatura da Terra.
São 6 horas da manhã. Só um cão livre hesita na praia. Um cão negro. Por que é que um cão é tão livre? Porque ele é o mistério vivo que não se indaga. A mulher hesita, porque vai entrar. Seu corpo se consola com sua própria exiguidade em relação à vastidão do mar, porque é a exiguidade do corpo que o permite manter-se quente. E é essa exiguidade que a torna pobre e livre gente, com sua parte de liberdade de cão nas areias. Esse corpo entrará no ilimitado frio, que sem raiva ruge no silêncio das 6 horas. A mulher não está sabendo, mas está cumprindo uma coragem. Com a praia vazia nessa hora da manhã, ela não tem o exemplo de outros humanos que transformam a entrada no mar em simples jogo leviano de viver. Ela está sozinha. O mar salgado não é sozinho, porque é salgado e grande. E isso é uma realização. Nessa hora, ela se conhece menos ainda do que conhece o mar. Sua coragem é a de, não se conhecendo, no entanto, prosseguir. É fatal não se conhecer. E não se conhecer exige coragem. Vai entrando. A água salgada é de um frio que lhe arrepia em ritual as pernas. Mas uma alegria fatal. A alegria é uma fatalidade. Já a tomou. Embora nem lhe ocorra sorrir. Pelo contrário, está muito séria. O cheiro é de uma marisia tonteante que a desperta de seus mais adormecidos sonhos seculares. E agora ela está alerta, mesmo sem pensar, como um caçador está alerta sem pensar. A mulher é agora uma compacta, uma leve e uma aguda, e abre caminho na gelidez que, líquida, se opõe a ela, e no entanto a deixa entrar, como no amor, em que a oposição pode ser um pedido. O caminho lento aumenta sua coragem secreta. E de repente, ela se deixa cobrir pela primeira onda. O sal, o iodo, tudo líquido, deixam-na por uns instantes cega, toda escorrendo, espantada de pé, transforma em frígido. Avançando, ela abre o mar pelo meio. Já não precisa da coragem. Agora já é antiga no ritual. Abaixa a cabeça dentro do brilho do mar e retira uma cabeleira que sai escorrendo toda sobre os olhos salgados que ardem. Brinca com a mão na água, pausada. Os cabelos ao sol quase imediatamente já se endurecendo de sal. Com a concha das mãos, faz o que sempre fez no mar. E com a altivez dos que nunca darão explicação, nem a eles mesmos. Com a concha das mãos cheia de água, bebe em goles grandes, bons. E era isso que estava lhe faltando. O mar por dentro, como o líquido espesso de um homem. Agora está toda igual a si mesma. A garganta alimentada se constringe com o sal, os olhos avermelham-se pelo sal secado pelo sol, as ondas suavem, lhe batem e voltam, pois ela é um anteparo compacto. Mergulha de novo. De novo bebe mais água, agora sem sofreguidão, pois não precisa mais. Ela é a amante que sabe que terá tudo de novo. O sol se abre mais e a arrepia ao secá-la. Ela mergulha de novo. Está cada vez menos sôfrega e menos aguda. Agora sabe o que quer.
quer ficar de pé parada no mar. Assim fica. Como contra os costados de um navio, a água bate, volta, bate. A mulher não recebe transmissões. Não precisa de comunicação. Depois caminha dentro da água de volta à praia. Não está caminhando sobre as águas. Ela nunca faria isso depois que há milênios já andaram sobre as águas. Mas ninguém lhe tira isso. Caminhar dentro das águas. Às vezes o mar lhe impõe resistência, puxando-a com força para trás, mas então a proa da mulher avança um pouco mais dura e áspera. E agora pisa na areia. Sabe que está brilhando de água e sal e sol. Mesmo que o esqueça daqui a uns minutos, nunca poderá perder tudo isso. E sabe, de algum modo obscuro, que seus cabelos escorridos são de um náufrago. Porque sabe que fez um perigo tão antigo quanto o ser humano. Uau! Que maravilha! E a gente comentou mais cedo, né, que a Maria Fernanda Cândido vai estrear em Paris, né, um espetáculo com textos da Clarice. A senhora falava também, né, professora, que ela conheceu o sucesso em vida, né, muito admirada. Tem uma passagem no livro que eu gosto muito, que a senhora conta, né, do encontro dela com a Maria Bethânia, que chamou ela de Deus e ela ficou amou, mas ficou muito constrangida, né, porque não gostava, né, como a senhora falava, desse frisson em torno do sucesso, né. Então, eu queria saber a sua avaliação sobre a recepção à obra da Clarice, que também foi uma autora que teve e ainda continua tendo seus textos aí circulando pela América Latina, Europa, agora mais recentemente também, ainda mais nos Estados Unidos. Como é que a senhora avalia, então, essa autora aí que conheceu o sucesso e continua sendo ainda bem, né, um sucesso? Essa recepção, né, ela tem várias fases. Quando ela começa a ser traduzida na Europa, então, por exemplo, a Alemanha, a própria França, isso eu estou falando a partir dos anos 50, né, 50, 60, Tchecoslováquia, e a primeira tradução nos Estados Unidos, ainda é um olhar para essa literatura da Clarice que tinha afinidades com a filosofia existencialista. Era por aí que, digamos assim, que havia um interesse, que a obra dela despertava um interesse para ser traduzida. Quando chegam os anos 70, muda, digamos, esse olhar da recepção, porque aí nós temos também um contexto, que é o contexto, isso que você acabou de falar, do movimento das mulheres, o movimento feminista. Então, isso é muito claro na recepção da Clarice, porque o que acontece? Na França, nós já tínhamos um movimento de mulheres, e uma das líderes desse movimento era a Antoinette Fouque, que foi quem fundou a Edição de Femme, que existe, está lá em Paris, e que detém os direitos das obras dela na França. Então, o movimento de mulheres acabou, digamos, reunindo, né, e promovendo um diálogo não só entre essas mulheres que estavam no movimento, seja na França, seja na América Latina, porque nós tínhamos muitas mulheres exiladas naquele momento lá em Paris, seja do Brasil, da América Latina, mas também homens, né? Muitos intelectuais, escritores. Por exemplo, Julio Cortázar vivia em Paris há muitos anos, né? O Hector Bianciotti. Então, assim, esse contexto foi favorável para esse novo olhar, digamos assim, para essa nova recepção da obra da Clarice. Então, o que acontece? Ela começa a ser editada. Isso ela presenciou, né? Ela ainda estava viva. Na América Latina, na Argentina, na Venezuela e na Colômbia, ela participa de 2 eventos literários, que foi um congresso de narrativa, que inclusive a Lígia Fagundes Telles foi com ela, e o poeta Valmir Ayala, e ela participou do tão badalado Congresso de Bruxaria, que na realidade não era essa coisa exótica que as pessoas acabaram, ficou uma coisa assim, como a Clarice era uma bruxa. Não
é bem assim, porque assim, o que era o Congresso de Bruxaria em 1975? A América Latina toda marcada por ditaduras, e os intelectuais naquele momento, eles buscavam um diálogo, não só ali na Colômbia, né, porque eles promoveram esse congresso, mas com outros profissionais de diversas áreas, da parapsicologia, né, na área do ocultismo. Então, assim, o Congresso de Bruxaria, na realidade, é assim, por exemplo, eles convidaram Fellini, eles convidaram Uri Geller, né? Então, assim, são pessoas de diferentes áreas, mas que vinham com o intuito de debater essa questão da magia, do ocultismo, que era um tema, um dos grandes temas naquela época, inclusive editorial. Por exemplo, O Exorcista, né? Um best-seller. Então, assim, o continente e países da Europa e dos Estados Unidos viviam esse boom editorial também, entendeu? Então, assim, a Clarice, ela, digamos, ela entra nesse circuito porque ela já era muito admirada na América Latina, ela estava começando a ser traduzida, né? E aí vale citar o nome da Marli de Oliveira, a poetisa Marli de Oliveira, que foi uma pessoa importantíssima nesse circuito na América Latina, também a Maria Julieta Drummond de Andrade, que foi assim, uma mecenas, né, da nossa literatura lá na Argentina. A gente quase não fala da Maria Julieta, mas temos que dar esse crédito para Maria Julieta Drummond de Andrade. Então, a obra da Clarice começou a circular na América Latina e na França, justamente dentro desse movimento das mulheres. A Antoinette Fouque compra os direitos da obra da Clarice, ela compra A Paixão Segundo GH, e a partir daí, aí a Clarice já falece, né, porque isso já é em 78, toda a obra da Clarice começa a ser traduzida na França, porque também o movimento de mulheres estava o quê? Irmanado com esses intelectuais, artistas, que estavam querendo o quê? Acabar com a ditadura militar, não só no Brasil, mas no continente latino-americano. Então, ela surge num contexto que as mulheres, que aí vai ser a recepção posterior, nos anos 80, 90, né, onde as universidades começam a criar nos seus departamentos um espaço para as mulheres, né, refletirem sobre a literatura. E é claro que as obras das escritoras, não só aquelas contemporâneas, como de outras épocas, começam a ser estudadas, né? Então, assim, percebe que a recepção dela, né, vem dentro desse viés aí. E continuou até chegar aos dias de hoje. Então, a gente hoje tem realmente, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, né, algumas partes da Europa, especialmente na França, na Alemanha, a gente tem assim, núcleos importantes de tradução, de recepção da obra dela, quanto na América Latina, na Argentina, no Chile, Porto Rico. Então, assim, pesquisadoras, nós temos homens também pesquisando, estudando Clarice Lispector, claro, mas em sua maioria são mulheres, que é o resultado da inserção dessas mulheres, o quê? Dentro do mercado editorial, que é isso que a gente falou. Então, percebe que tem... Eu gosto sempre de dizer o seguinte, tudo tem uma história. Você não pode entender as coisas soltas. Ah, porque fulano foi A, porque fulano fez... Não, fulano, pesquisador A, B, C, professor, editor, eles fazem dentro de um contexto. Aquele contexto que você tem várias pessoas, né, trabalhando, dialogando, trocando, e aí você cria uma corrente. Então, hoje a Clarice Lispector virou, digamos assim, uma referência, né, da nossa literatura, né, por conta também de todo esse... Fora a questão mesmo editorial, porque aí aqui no Brasil a Rocco literalmente abraçou a obra dela no final dos anos 90 e não só reeditou a obra dela, mas começou a fazer um trabalho editorial de resgatar textos inéditos, toda a correspondência dela. Então percebe que são várias etapas, né, que constroem essa, digamos assim, a circulação da obra dela. Então, você vê que hoje nós estamos aqui falando desse momento, mas assim, a partir do legado da obra dela. Então, isso é
E tem um fato que eu sempre também gosto de destacar, né? Quer dizer, o fato dela ser uma escritora, portanto, mulher, né? Ela inspirou, lá em Recife, um centro de referência da mulher. Esse centro de referência da mulher, lá em Recife, ele existe há mais de 20 anos. E ele faz o quê? Ele acolhe mulheres vítimas de violência. Então, eu acho que aí é que está o legado dela, né? O legado dela está em várias coisas, mas ela ter um centro de referência com o nome dela, na cidade onde ela se criou, né? Isso é fantástico, né? Então, assim, ela, apesar dela dizer na crônica, né, que o que ela escrevia era muito pouco, que a literatura não muda nada, né? Ela chegou até a dizer essa frase naquela entrevista ao Júlio Lerner, mas eu discordo dela. Eu acredito sim que a literatura, que é isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente está promovendo essa reflexão, a gente escutando a Maria Fernanda lendo, né, belamente esses textos, assim, nos conforta, né? Dá um sentido, assim, olha, não vamos desistir, não vamos desistir. Existe a literatura, né? Muda as nossas vidas, né, professora? E que importante sim. que é esse trabalho da Clarice, que nos inspira, né, autoras, jornalistas, pessoas que atuam em diferentes frentes no mercado editorial, né? Por isso que é uma imagem que representa tantas coisas para a gente, né? E um texto que ele tem tantas aberturas, tantas possibilidades. Então, é realmente muito incrível esse trabalho, esse seu trabalho também, né? Eu estou aqui com o livro, que é maravilhoso de acompanhar. Teria ainda muitas perguntas, o papo podia ir por muitas horas, muitos dias, muitas noites, né, professora? Mas a gente, acredito que já estamos aí no finalzinho do nosso tempo, né? Ainda temos uma leitura da Maria Fernanda Cândido para a gente conferir, né? E acompanhar. Então, eu queria já começar a agradecer demais, né? A Rocco, a senhora professora, por nos trazer tantas informações, essa sua pesquisa, né? Imagino que como é difícil, né? A gente fica achando que é difícil resumir depois de ler um trabalho tão extenso quanto o seu, mas a forma como a senhora vai conduzindo a gente, nos fazendo realmente perceber todas esses momentos, né? E esse trabalho grandioso da Clarice nos inspira a amá-la ainda mais, né? De uma forma ainda mais forte. Então, agradecer a senhora também, convidar todo mundo, né, para estar presente lá em Paraty, na Flip, que nesse ano acontece de 23 a 27 de novembro. Eu aqui estou representando o coletivo, né, que é formado ainda pela Milena Brito e pelo Pedro Meira Monteiro. Estamos preparando coisas maravilhosas aí junto com o Mauro Munhoz e toda a nossa equipe, para que vocês tenham uma Flip tão linda quanto foi aquela Flip também que homenageou a Clarice e tantas outras, né? Então, quero agradecer demais a escuta, né, de todos e todas e todos que nos acompanharam, que pararam, né, para ouvir mais uma vez as palavras de Clarice e as reflexões em torno dela. Então, quero agradecer demais a senhora, professora, antes da gente encerrar aí. E ainda tem leitura, né, da Maria Fernanda Cândido. Obrigada a você também. Foi um prazer estar com você e, enfim, a gente dialogar, né? Apesar do momento ser muito trágico, né? Muito, muito triste, né? Mas, enfim, a literatura salva. Buscando forças, né, na literatura, né, professora? Sim. Maravilha. Então, vamos conferir. É para lá que eu vou. Mais um trecho aí lido pela Maria Fernanda Cândido. É para lá que eu vou. Para além da orelha existe um som. À extremidade do olhar, um aspecto. Às pontas dos dedos, um objeto. É para lá que eu vou. À ponta do lápis, o traço. Onde expira um pensamento está uma ideia. Ao derradeiro hálito de alegria, uma outra alegria. À ponta da espada, a magia. É para lá que eu vou. Na ponta dos pés, o salto. Parece a história de alguém que foi e não voltou.
É para lá que eu vou. Ou não vou? Vou, sim. E volto para ver como estão as coisas, se continuam mágicas. Realidade? Eu os espero. É para lá que eu vou. Na ponta da palavra está a palavra. Quero usar a palavra tertúlia e não sei aonde e quando. À beira da tertúlia está a família. À beira da família estou eu. À beira do eu estou mim. É para mim que vou. E de mim saio para ver. Ver o quê? Ver o que existe. Depois de morta, é para a realidade que vou. Por enquanto é sonho. Sonho fatídico. Mas depois tudo é real. E a alma livre procura um canto para se acomodar. Mim é um eu que anuncio. Não sei sobre o que estou falando. Estou falando do nada. Eu sou nada. Depois de morta, engrandecerei e me espalharei. E alguém dirá com amor meu nome. É para o meu pobre nome que vou. E de lá volto para chamar o nome do ser amado e dos filhos. Eles me responderão. Enfim terei uma resposta. Que resposta? A do amor. Amor, eu vos amo tanto. Eu amo o amor. O amor é vermelho. O ciúme é verde. Meus olhos são verdes. Mas são verdes tão escuros que na fotografia saem negros. Meu segredo é ter os olhos verdes e ninguém saber. À extremidade de mim estou eu. Eu implorante. Eu a que necessita, a que pede, a que chora, a que se lamenta. Mas a que canta, a que diz palavras. Palavras ao vento? Que importa? Os ventos as trazem de novo e eu as possuo. Eu, à beira do vento. O morro dos ventos uivantes me chama. Vou, bruxa que sou, e me transmuto. Oh, cachorro, cadê tua alma? Está à beira de teu corpo? Eu estou à beira de meu corpo. E feneço lentamente. O que estou a dizer? Estou dizendo amor. E à beira do amor estamos nós.